Olá, caríssimos, tudo bem? Dando continuidade ao último vídeo sobre o fim da escravidão no Brasil, que eu estava abordando, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do ventre livre e das leis que vão se suceder até a Lei Áurea. Depois do impacto do fim do tráfico em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o problema da escravidão foi temporariamente silenciado. Porém, no final da década de 1860, ele volta com força total. A extinção do tráfico significava, sim, extinguir a escravidão no médio prazo. E como seria feita a reposição dessa mão de obra escrava, que trabalhava nas lavouras de café? Diante desse quadro, o governo brasileiro optou por assumir a iniciativa de conduzir o processo de abolição da escravidão, já que era um processo que estava no caminho inevitável, ele iria acontecer. E, apesar da resistência de inúmeros fazendeiros, o governo vai iniciar a emancipação gradual dos escravizados com a promulgação, em 1871, da Lei do Ventre Livre, promulgada pelo Visconde do Rio Branco. Essa lei dizia que todos os filhos de escravas nascidos a partir da data, ou seja, 28 de setembro de 1871, todos já nasceriam livres. Desse modo, o governo dava um golpe claro na escravidão, e acelerava ainda mais o processo de abolição. Era uma abolição gradual, porque para a escravidão acabar de vez, era preciso que morresse até o último escravo nascido antes da promulgação da lei. Os cálculos feitos pelo governo da época traçavam que ela acabaria em 1920, provavelmente morreria o último escravo antes dessa promulgação da lei. E isso daria tempo de os fazendeiros também se recuperarem, se reorganizarem para poder repor a mão de obra, e também previa um pagamento de indenização para esses fazendeiros. O proprietário de escravizados tinha a opção de entregar ao governo as crianças nascidas a partir de 1871 e receber em troca um pagamento de um determinado valor, ou manter eles libertos, livres, trabalhando na sua fazenda até completarem 21 anos, quando eles poderiam optar por continuar ou sair. A grande maioria dos proprietários, é óbvio, escolheu essa última alternativa, né? Já que o lucro obtido pelo trabalho desses libertos era muito maior do que o que eles iriam obter com a indenização. Nessa mesma época, na década de 1870, os movimentos abolicionistas vão crescer muito, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil, principalmente cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, jornalistas, advogados, estudantes, trabalhadores, comerciantes começam a se organizar em sociedades secretas, em clubes abolicionistas, em paralelo com clubes abolicionistas europeus, onde eles tentavam se organizar para tentar acelerar o processo de abolição. Haja visto, o próprio Estados Unidos tinha encerrado, depois da sangrenta Guerra Civil, da Guerra da Secessão, em 1865, tinha promulgado a abolição dos escravos lá também. E por que não essa abolição acontecer aqui? Então você começa a ter uma mobilização desses clubes, dessas lideranças abolicionistas, para que libertassem esses escravos, para que tornasse o Brasil um país livre da escravidão, já que apenas Cuba e Brasil detinham ainda esse modelo de escravidão. E aí surge vários grupos abolicionistas, grupos de cunho popular, liderado por Luiz Gama, por André Rebouças, por José de Patrocínio, que eram negros livres, que lideravam toda esses grupos. Joaquim Nabuco também participava desse abolicionismo popular, e existia também abolicionistas que defendiam que eram mais radicais, que defendiam o enfrentamento, como alguns grupos, como os Cometas e os Caifazes,
que defendiam já um enfrentamento, uma luta para que essa abolição fosse feita. Fugas, né? Eles defendiam fugas de escravos, formação de quilombos. Esse processo todo na década de 70, ela vai invadir a década de 1880 em diante e vai estourar depois em 1885 com a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários, ela prescrevia a libertação de todos os escravizados que atingissem 60 anos. Essa solução, é óbvio, não satisfez o movimento abolicionista, que vai continuar exigindo a abolição imediata, até porque dificilmente um escravo chegava a 60 anos. O escravo muitas vezes morria com 40, 50, 35, devido ao próprio contexto da escravidão. Então era difícil chegar, uma lei quase que não atingia ninguém. E finalmente, no dia 13 de maio de 1888, com o imperador fora viajando, diante da pressão internacional para a abolição da escravidão, a pressão dos clubes abolicionistas nacionais, que também trabalhavam firme com compra de alforrias, estímulo a fugas, proteção a escravos. Diante de todo esse quadro, a princesa Isabel, que era a princesa regente da época, vai assinar a Lei Áurea, a Lei de 13 de maio, que vai abolir a escravidão em todo o território brasileiro. Porém, esse decreto não significou uma vitória do movimento abolicionista, pois ele deixava de atender um ponto essencial. Nenhuma medida foi tomada para integrar os negros na sociedade brasileira como cidadãos plenos. Esses negros foram abandonados à própria sorte. Pressionados pela intensa propaganda abolicionista, junto com o imigrante italiano, vendo já o imigrante italiano, o imigrante europeu como um substituto satisfatório para o escravizado nas fazendas de café, o governo brasileiro vai decretar o fim da escravidão sem promover nenhuma das reformas defendidas pelos líderes abolicionistas. Os escravizados foram libertados, mas não receberam nenhum auxílio para garantir sua sobrevivência como homens livres. Foram abandonados à própria sorte. Ao mesmo tempo que o Império Brasileiro vai perder um apoio forte, o que vai colaborar depois para sua queda em 1889, vai perder o apoio dos fazendeiros, esses escravos que vão aderir até ao governo monarquista brasileiro, vão aderir, vão defender a monarquia brasileira, mas muitos desses escravos eles vão ser abandonados à própria sorte. Né? Eles vão continuar, inclusive, trabalhando em muitas das fazendas que eles pertenciam, né, em troca de comida, em troca de moradia. Outros nas cidades vão se refugiar em áreas de mata, em áreas distantes, em subúrbios da cidade, nos morros, e vão tentar levar a vida dentro daquela sociedade à margem da sociedade plena, né, da cidadania plena. Vão levar a vida numa cidadania marginal, né, buscando caminhos informais e muitas vezes caminhos do roubo, da prática de furtos, para tentar sobreviver diante desse quadro, né? O que vai gerar desdobramentos até hoje dentro dos afrodescendentes brasileiros, né? Esse desamparo a qual eles foram lançados lá na abolição da escravidão. Um abraço e fiquem bem.